Olá, tudo bem? Meu nome é Dr. Gerson de Andrade Souza, sou médico hoje ortopedista, graduado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, formei em 1983. Eu vou contar um breve relato aí da minha permanência na escola. Tudo se iniciou em 1978, quando eu resolvi fazer medicina. Não tenho família de médicos, na realidade nós somos da Zona Leste, e na ideia que se tenha feito medicina partiu do meu irmão, que já tinha também entrado na faculdade 2 anos à minha frente. E até então a vida foi difícil em termos de cursinho, não tinha estrutura em colégios particulares. Então eu vim numa escola pública na época, que foi o Estadual da Penha, era um colégio. Antigamente as escolas públicas tinham ainda um corpo docente muito forte, eles conseguiam levar vários alunos a prestar faculdades, tanto de engenharia quanto de medicina, e conseguirem entrar, e eles davam um laço muito importante para a gente. E da minha escola, Estadual da Penha, aqui mesmo na Escola Paulista, nós temos 3 ou 4 alunos que se formaram. Um deles é o Dr. Ronaldo Laranjeira, psiquiatra hoje, Dr. Joel, que foi um reumato, tinha o Dr. Sato também, que é um ortopedista, e eu que eu entrei aqui também na escola. Posso estar esquecendo de outros, mas naquela época ainda colégios públicos formavam grandes profissionais e grandes alunos. O primeiro ano foi difícil, não consegui naturalmente, precisei fazer mais um ano de cursinho, e aí consegui entrar na Escola Paulista de Medicina. Na época foi um sonho, foi uma surpresa para todos, porque, periferia, saiu de escola pública, fez um ano só de cursinho, como conseguiu adentrar numa faculdade dessa, que era extremamente concorrida para alunos que vinham de colégios particulares, Bandeirantes, Santo Américo, escolas de ponta em São Paulo. Mas graças a Deus consegui adentrar. Aquilo foi um sonho para mim, foi um deslumbre, né? Consegui, da minha turma em colégio, foi o primeiro aluno que entrou. Todo mundo elogiou, mas foi mais devido ao esforço, que estudava muito, não tinha ajuda. Na época não existia crédito, em termos de cotas raciais, não existia nada disso. A gente foi realmente para cima, através do estudo e dedicação. Quando entrei na escola, foi um deslumbre, como eu falei, estar aqui numa instituição dessa, gloriosa, e a primeira coisa que me apresentaram foi a atlética. Só que assim, eu nunca tinha feito esporte na minha vida, em termos de competitivo. Eu resolvi frequentar a atlética e perguntaram: o que você faz? Ah, eu jogo bola. Você corre, você faz isso, faz aquilo. E eu eu falei, não, eu só brinco de futebol. E até hoje fica essa história aí, que eu, quando entrei na escola, me chamaram para fazer atletismo, e eu falei que eu jogava bola. Fui fazer uma peneira lá para o futebol, fui reprovado logo de cara. Bom, esse cara não joga nada. Aí eu desencanei da atlética, falei, vim aqui para estudar. Comecei a procurar algumas coisas para estar fazendo, porque condições financeiras eram baixas. Meu pai é motorista aposentado, minha mãe do lar. E foi quando foi apresentado, na época, o laboratório que nós temos hoje, que é o do Delboni e o Auriemo. Ele tinha um laboratório aqui no antigo Hospital São Paulo, no 3º andar, que ele oferecia vagas para alunos, né, que necessitavam ter um aporte financeiro maior. Eu comecei fazendo gasometria lá. E uma coisa que eu lembro muito bem é o Dr. Medina, hoje, que é o chefe do transplante de rim, foi meu orientador ali, ele era aluno na época. Ele que me orientou a fazer os testes de gasometria, porque ele trabalhava lá também, teve uma vida sofrida. E hoje está aí você pode ver quem é o Dr. Medina. Então eu comecei a trabalhar, fazia plantões noturnos, dormia mal, vinha para a aula cansado. Foi quando, na época, dois alunos, o Tonhão, que a gente chama, e o Miguel Sanders, que eram do atletismo, olharam para mim e falaram: você não quer fazer atletismo? Eu falei: olha, eu não quero, eu estou trabalhando, eu quero mais estudar, quero ser médico. E insistiram, e me mandaram fazer um teste, e eu fui fazer esse teste ali no Centro Olímpico, na época, né? E eu tinha participado da Intercalomed. Eu fiz uma corrida na Intercalomed, que foi a primeira prova que eu tinha feito. Quando entrei na escola, fui reprovado no futebol. Me mandaram para fazer o teste de atletismo. Na primeira volta que eu dei,
eu bati o recorde, se não me engano é o recorde da Intercalomed. Foram 57 segundos. Aí todo mundo, não, pô, Gerson, você tem que correr, tem que correr. Eu realmente não estava muito afim. Aí comecei, como falei para vocês, a trabalhar ali no laboratório do Delboni, fazendo os exames. Desencanei com o atletismo. Mas esses dois continuaram insistindo, atrás de mim, iam lá me buscar, você tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Foi quando em 78 eu participei da minha primeira intermédia, fui mal porque não treinava. E aí eu senti aquela vontade, vi aquela torcida maravilhosa que nós temos até hoje, e aquilo foi me incentivando. Foi quando em 79 eu resolvi ir para a Atlética, no segundo ano comecei a treinar, treinei 3 meses, conciliando treino, conciliando faculdade e conciliando o laboratório. Com esse treino aí que eu fiz na época do professor Damião, que era um professor até hoje, ele é ligado na escola, quer dizer, ele foi desligado, mas é uma turma, todo mundo gosta dele, né? E o professor Damião me levou para fazer o teste, eu treinava na hora do almoço. Eu fiz com ele praticamente uns 2, 3 meses e nós fomos disputar aí uma Pauli-Pole. E na época tinha aquilo. E o meu tempo foi excepcional, de 57 segundos eu acabei baixando para 50 alguma coisa. Aquilo lá explodiu. Nossa, pô, você tem talento, você tem talento. Aí ele me apresentou para um colega dele, que era o Dr. Pedro de Toledo, que treinava o João do Pulo. Fui fazer um teste lá no Pinheiros. Ele olhou para mim e falou, não, esse cara tem potencial, vamos treinar. E chegou e falou, olha, Gerson, você não quer pegar um adote? Naquela época começou aquela campanha Adote um Atleta. Você não quer entrar nessa campanha Adote um Atleta? Você vai ter Você vai comer bem, vai dormir melhor, vai ter um aporte financeiro melhor, em vez de ficar dando plantão em laboratório. E você é um cara que pode crescer. Ah, não teve outra. Eu larguei o laboratório e fui fazer o atletismo. Eu fui filiado em Guarulhos, pela equipe de Guarulhos. Aí as coisas foram vindo, o recorde paulista, o recorde brasileiro, o recorde sul-americano. E a coisa tomou um vulto que acabou o esporte quase superando a medicina. Aí eu estava naquele dilema, ou eu paro com a medicina e faço só esporte, ou eu vou até o final e depois vou correr atrás do esporte. E graças a Deus, assim, a coisa transcorreu bem, eu consegui conciliar os estudos com as competições, com a parte de viagens, tudo eu conciliava. E tive muita ajuda, todo mundo na escola até então me ajudou muito, principalmente o corpo docente. Eu era um cara benquisto, guardo recordações de vários professores, o Dr. Michalani, que era da histologia, o Dr. Emil, que um fato muito engraçado, que quando eu fui viajar em 83, eu já estava no meu último ano, e as provas todas eram teóricas. E eu fui participar de um sul-americano em Caracas, na Venezuela. Quando eu voltei, tinha a prova com o Dr. Emil. O Dr. Emil era taxado, infelizmente já faleceu, e ele era taxado como um dos caras mais difíceis para passar. E entrei na sala dele tremendo, eu tinha acabado de chegar da competição, tinha adiado essa prova. Falei, não vou passar, não vou passar, não vou passar. Aí aquele cara dele toda assim de durão, puxou a cadeira, senta aí, Lu. Sentei. Bom, vamos começar a sua prova. Falei, putz, eu não vou passar, já tomei pau aqui. Aí ele começou a perguntar como é que foi a competição, pá. E a coisa se tornou um bate-papo tão informal, e na realidade a prova em si, ele só me perguntou 2, 3 perguntas banais e passou. Ele era muito amigo dele, ele ia nas competições, tudo. Então assim, eu consegui conciliar o esporte com a faculdade. Eu treinava sempre na hora do almoço aqui no Centro Olímpico. E à noite eu saía daqui, como eu morava no Tatuapé, na Zona Leste, eu ia para Guarulhos treinar, e ainda treinava até 8, 9 horas da noite, e levei isso até me formar. Graças a Deus consegui, sem maiores problemas. Aí chegou no dilema da residência. Presto residência, você vai prestar, não vai? Na época eu prestei, eu nunca me esqueço, tem o professor Laredo na ortopedia, e eu optei em fazer ortopedia porque ele sempre tinha colegas quando viajava com lesões musculares, dor do joelho, e aquilo lá foi me incentivando, até que eu resolvi optar em fazer ortopedia.
Na época eu prestei a residência, fui conversar com o professor Laredo, e eu estava naquele dilema, 83 para 84 seria a minha primeira Olimpíada, seria em Los Angeles. Em 83 eu conversei com o professor, olha professor, eu queria fazer residência, e ele chegou e falou, não, o que você está fazendo aqui? Vai viver a tua vida, aproveita esses anos são curtos, quando você acabar com a tua parte esportiva, você vem e você seria reintegrado aqui na escola. E foi o que aconteceu. Em 83 eu parei, em 84, os primeiros 6 meses antes da Olimpíada, fui morar nos Estados Unidos, e aí a minha vida esportiva tomou um rumo exclusivo. Então fiquei de 83 até 88 na outra Olimpíada de Seul, só me dedicando ao esporte. Medicina em si eu acabei abandonando, deixando de lado. E aí foi quando eu voltei para a escola em 89, fazer o R1, R2, R3, fiz 3 anos de ortopedia. Aí depois fiz R4 em joelho, cirurgia de joelho e artroscopia. Depois fiz mestrado ainda e fui seguir minha vida. Hoje eu trabalho mais em Guarulhos, tenho meu consultório, tenho clínica, estou vinculado a vários serviços lá naquela região da Zona Leste e minha vida que segue até hoje. Em termos de escola, o que eu posso falar da escola? A escola, na minha época, foi minha vida. Foi um passo a mais. Quando poderia se imaginar que um indivíduo da Zona Leste, periferia, negro, iria conseguir entrar numa escola dessa e ter todos os retornos que eu tive? Praticamente, em termos de comparação, a escola, nesses 6 anos que eu passei aqui, como aluno, foi minha vida. Era tudo era escola, era tudo voltado para a escola. Vários amigos, fiz muitas amizades, não tenho nada de segregação, não tenho nada, nunca sofri isso aqui dentro. Foi a minha família, a minha casa, a escola por 6 anos. E hoje, todas as portas se abriram devido ao que eu fiz. Então, o Gerson, além de ser um médico, hoje foi um grande esportista. Eu fui recordista sul-americano por 12 anos, fui pentacampeão brasileiro, heptacampeão sul-americano, fui recordista pan-americano, tenho medalhas de pan-americano e sul-americano. Então, assim, foi meio que um ícone. Quando que um atleta de medicina, um aluno de medicina, conseguiu chegar a uma Olimpíada? Nós temos poucos hoje, se eu posso dizer até por nomes, né? O Dr. Menon, que é da escola, que foi um basqueteiro famoso. Tem um outro que foi o Castoprio, que é da HC, que fazia judô. Tem o Marcel, que é de Jundiaí, da turma do meu irmão, por coincidência ou não, que também foi para a Olimpíada disputando basquete, e eu, né? Então são muito poucos a nível nacional que conseguiram obter esse êxito aí. A escola me abriu várias portas, me abrem até hoje, todo local que eu vou, o pessoal, pô, Gerson, você tem teu recorde até hoje na intermédia, né? Eu participei. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é agradecer demais a escola por tudo que me proporcionou e de lição de vida também. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem assim, gravada, assim, a pessoa tem que se dedicar. Esporte é uma coisa difícil, conciliar. Ainda mais esporte individual, que você é você, não tem ninguém para te ajudar. É o dia a dia, é você teu técnico. Você tem que treinar, se dedicar. As coisas se abrem, as coisas se conseguem. Talvez tenha sido, você é um cara diferenciado, possa até ter sido. Mas se não tivesse o esforço por trás disso daí, aquilo, quando eu fui cortado do futebol, eu não era mais para ter voltado no Atlético. Eu ia continuar só a minha vida acadêmica, e só trabalhando e estudando, né? Em relação à amizade que eu fiz durante os 6 anos que eu estive aqui, muitos se perderam, muitos já faleceram também, alguns faleceram, não muitos, graças a Deus não muitos. Mas hoje, até hoje eu tenho contato com eles e era um grupo muito unido, nós éramos muito unidos. O que a gente sente no final do 6º ano é que as coisas, que você começa a notar o que é a medicina, o que é a vida, porque até então você é amigo, no 6º ano esse indivíduo que está do teu lado, esse teu amigo, vai querer fazer a mesma especialidade que você, aí começa a concorrência.
Essa concorrência quebrou muitas amizades, mas graças a Deus, como eu não fiquei para participar, eu optei em parar, as minhas amizades todas continuam. Todo local que eu vou, encontro de turma, eu tenho vários amigos, vários companheiros, e que me marcaram muito. Naturalmente, a maioria deles eram vinculados à Atlética, e uma história assim de vida que ficou muito, que eu notei que eu tinha essa amizade, foi quando eu cheguei no Pan-Americano de 83, em Caracas, e a gente tinha conseguido medalhas, tudo, mas assim, você não sabia a repercussão que estava acontecendo aqui no Brasil. E aquilo que me marcou muito, que me fez até chorar na época, quando eu desembarquei aqui em Congonhas, eu acho que devia ter mais de 50 pessoas da escola, com faixa, com Nicodemos, e aquilo me marcou de uma forma tremenda, né? E porque assim, eu sempre fui um cara que nunca larguei em uma intermédia. Chegou épocas, uma história curiosa, foi minha última intermédia, eu tinha um campeonato, na realidade seria um meeting pré-pan-americano, isso lá em Roma, na Itália. E eu queria correr a intermédia, de qualquer jeito, tinha que correr. E o que houve? Para mim conseguir me desvencilhar dessa viagem, eu aleguei uma contusão e fui para a intermédia. E fiz minha última intermédia e foi maravilhosa. Nós tínhamos uma rincha entre o pessoal da Porcada, que seria o pessoal da USP, e nós tínhamos combinado entre o pessoal do revezamento de fazer quando acabar a prova, ir para a torcida deles, que eles iam muito em peso, né? E a gente ia fazer o que nós chamamos de bunda lelê. Um cumprimento lá para tirar sarro da torcida da USP. E nós ganhamos a prova, e foi uma prova curiosa, porque o 4x100, eu peguei o bastão praticamente a uns 30 metros do primeiro colocado deles. E eu fui tirar essa diferença, acabei tirando. E aí ganhamos a prova do 4%, e o que estava combinado seria que nós iríamos de frente à torcida e fazer o que tínhamos prometido. Mas aquilo lá, todo mundo levantou e aplaudindo em pé a nossa equipe, e aquilo praticamente nos tirou, ficamos com vergonha de fazer o que tínhamos combinado. E foi maravilhoso, foi minha última intermédia e aconteceu tudo isso. A gente quebrou o recorde, né, no 4% na época. E ficou uma coisa muito marcante para mim. E é uma história que também a gente eu conto com alegria. Pô, você se machucou, alegou uma contusão para não viajar depois para participar da minha última intermédia. Mas é isso aí. Então, em relação à expectativa hoje que eu tive como aluno, é um orgulho tremendo. Quando você vê teu nome ali na lista do vestibular, para mim foi coisa mais importante da minha vida. Foi um sonho. Eu não estava acreditando, eu fiquei sabendo o resultado, eram 3 horas da manhã porque eu não conseguia dormir, e esperando sair o resultado da faculdade. Quando eu contei que tinha pego Escola Paulista, a segunda opção na época, que todo mundo fala isso, né, mas realmente era o HC e depois Escola Paulista. E aquilo para mim foi assim, algo deslumbrante e ao mesmo tempo foi uma coisa que ninguém esperava, né? Foi uma coisa extremamente momentânea. Mas eu consegui entrar. E a expectativa que eu tinha é que você é Deus, né? Você quando faz e supera tudo isso, você se acha Deus. Por ter conseguido milhares e milhares de pessoas que tentam e não conseguem, você conseguiu. A minha vida acadêmica, as expectativas aqui dentro da escola foram todas supridas. É uma escola de excelência, excelentes docentes, tudo, né? Tinha atlética também, poucas escolas naquela época tinham atlética. Então, assim, a superação, que é o que eu encontrei, as coisas foram crescendo, eu fui superando os obstáculos em termos de tempo, de financeiros principalmente. Então, aquilo para mim supriu muito. Hoje em dia, ser médico é um dom, eu acho. As pessoas têm que ter o dom. Tem que gostar do que faz. Se você não gosta, é uma vida de sacrifício, desde que você entra até hoje, você tem uma vida corrida para lá e para cá, mas assim, para quem quer fazer medicina e tem o dom e gosta, é uma profissão dentre as melhores que tem, com certeza, né?
Em relação aos futuros médicos, eu fui chamado aqui pelo Dr. Luso para fazer uma palestra para os alunos aqui da Escola Paulista. E muitos deles vêm através de cotas, né, tanto cotas raciais, cotas financeiras. E aí um deles, quando acabei a palestra, ele chegou para mim e perguntou: doutor, eu não consigo me dedicar ao esporte porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo ter um aporte financeiro para me sustentar aqui numa escola de porte desse. Aí eu falei para eles: olha, o conselho que eu te dou é você se esforçar. Eu contei toda essa história que eu estou falando aqui, de onde eu vim, como eu consegui, o que eu dediquei. E você nessa vida se consegue as coisas se esforçando. Nada cai do céu, nada vem de graça. Se você não se esforçar, você não vai conseguir nada. Aos alunos que estão dentro dessa instituição aqui, que eu acho uma das melhores, eu sou meio suspeito, mas é uma das melhores do país e da América do Sul, é estudar, se dedicar, fazer o que gosta, que vocês serão excelentes profissionais, como eu me considero atualmente. Então é isso, essa é a minha pequena história, e se eu tivesse que contar fatos e fatos que aconteceram aqui, eu ia demorar horas e horas, mas essa é a minha história, de um cara que veio do nada, graças a Deus entrou numa instituição extremamente respeitada, que me ajudou em tudo na minha vida, que eu agradeço e vou agradecer até meus últimos dias de vida. Queria agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, desejar a todos um abraço, que continuem aí na nossa, vangloriando a nossa grandiosa Escola Paulista de Medicina, Unifesp.